Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não resistirei. Quando é desanimado, me frustrar, sentirei teu braço forte, ouvirei sua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei sua voz de amor. Teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me a entregar
Deus possa iluminar as nossas mentes nesse momento que nós vamos fazer essa reflexão da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ansiedade e seus males. A palavra preocupação, ela é muito comum nos nossos dias. Dificilmente alguém não fala que está preocupado, que se preocupa. E às vezes a gente usa a palavra preocupação de forma equivocada, né? Mas vamos ler a palavra de Deus no Sermão da Montanha, o que Jesus fala sobre isso. Capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, do versículo 31 em diante, a gente vai ler. Portanto, não fiquem ansiosos perguntando o que comeremos, o que beberemos ou como nos vestiremos, porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Entretanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas também lhes serão dadas. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. O dia de hoje já possui o seu próprio mal. Bom, primeiro nós vamos falar sobre três. Esse texto ele fala sobre três coisas, né, que a gente vai dividir aqui. Ele fala sobre alimento, água e vestimenta. Nós sabemos que a água ela é essencial à vida. O alimento também ele é essencial à vida. O vestuário nem tanto, mas é uma necessidade básica. Então, se nós pararmos para pensar quais são as nossas necessidades básicas, água, comida, moradia e vestuário. Se nós tivermos essas coisas, né, e é lógico a nossa saúde, são as prioridades da nossa vida. Bom, se você ler o Sermão da Montanha todo, você vai perceber que Jesus ele está dando uma orientação de vida para os discípulos, de como nós devemos viver, como nós devemos nos comportar. O contexto histórico que eles viviam naquela época, eles estavam sendo dominados por Roma, e Roma cobrava altos impostos e oprimia o povo, e provavelmente havia muita necessidade, né? Eles tinham uma agricultura bem desenvolvida, mas não como nos nossos dias. As pessoas pobres viviam com base, como nos dias de hoje. Mas enfim, Jesus, ele não queria que nós a palavra preocupar, né? Ela é tão comum nos nossos dias, que nós não tivéssemos o cuidado, a atenção com essas necessidades básicas. Ele não quis dizer que nós não devemos ter essa preocupação. O que ele quis dizer aqui é que a nossa preocupação ela não deve chegar ao ponto de nós ficarmos abatidos. Por quê? Nós deixamos a ansiedade tomar uma proporção maior na nossa vida. Então o que ele orienta? Que eu devo me preocupar com o dia de hoje, né? O dia de amanhã não é o dia seguinte, mas sim os próximos dias. Então, por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma situação em que as notícias não são boas, né? Que nós estamos passando por um período de pandemia e que nós não sabemos, as coisas aumentaram muito de preço, estão dizendo que o Brasil está voltando para o mapa da fome e isso preocupa a gente. Agora, ele diz que nós temos que viver cada dia o seu próprio mal. Mas ele aqui, se você pegar o Sermão da Montanha e ler ele todo, você vai ver que a ansiedade ela tem uma ligação com o egoísmo, né? Eu anotei aqui.
Primeiro, olha, Jesus fala assim no versículo 19 ao 21, ele fala que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Ou seja, a minha preocupação não é juntar tesouro aqui nessa terra, não é ter uma preocupação maior com a vida material, mas sim, ele fala que a nossa preocupação maior é juntar tesouros nos céus, ou seja, é ter uma vida espiritual bem alimentada, bem equilibrada, porque a partir do momento em que o meu espírito estiver bem, independente da situação que eu estiver vivendo, eu vou conseguir passar por essa situação. Agora olha bem, a ganância e a escassez, elas têm uma relação. Por que existe a escassez? Ou seja, por que existe fome? Porque existe a ganância. E por que existe a ganância? Porque existe fome. Então, ou seja, o ganancioso, ele entesoura e alguém vai ficar sem comer. Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte, que essa pessoa que está entesourando tanto, ela precisa de compartilhar. Precisa de repartir. Então, ou seja, eu tenho que ter uma preocupação maior em compartilhar do que em amontoar. Porque isso gera ansiedade, né? A generosidade, ela nos traz paz. A generosidade, quando eu sou uma pessoa generosa, eu tenho paz no meu coração. Eu sou uma pessoa tranquila. Então, olha, e a ansiedade, então olha bem, a ansiedade gera o egoísmo. Então, a ganância e a escassez têm uma relação. E agora entra a ansiedade e o egoísmo. A ganância e o egoísmo são parceiros, são amigos. Quando eu sou ganancioso, eu sou egoísta também. E o meu egoísmo, ele gera uma ansiedade. Eu não sei se você percebe as pessoas, quando ela é muito rica, ela tem muitos bens, ela tem uma preocupação desnecessária, né? Na minha humilde opinião é assim, a pessoa, quando ela tem muito, a preocupação dela é nunca perder a posição em que ela está. Porque você estar embaixo e subir é bom, todo mundo gosta disso. Agora você está em cima e ter que descer é complicado, ninguém quer descer, todo mundo só quer subir. Então, a ansiedade e o egoísmo também são consequência um do outro. Quando eu sou ansioso, eu posso me tornar um egoísta. E quando eu sou egoísta, eu posso também ser uma pessoa gananciosa. Ou seja, quando eu sou egoísta, eu sou ganancioso. Eu posso me tornar? Não. Eu sou ganancioso. Vamos ver o versículo 19. Diz assim, versículo 19 aqui. Aqui. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ou seja, se eu tiver um tesouro e colocar o meu coração nele, eu vou me tornar uma pessoa egoísta, ou eu sou uma pessoa egoísta, e vou me tornar ansioso. E a pessoa ansiosa, ela não se contenta com o que ela tem, né? Aí Jesus ele dá outro ensinamento para a gente dar uma olhada para a natureza, né? A palavra de Deus, ela nos ensina que a natureza, ela mostra a glória de Deus. Então Jesus fala assim, olhem para os campos, olhem para os passarinhos, olhem para os lírios do campo e olhem para os passarinhos. Então os passarinhos, eles não plantam, eles não semeiam, eles não colhem, mas eles comem. E os lírios se vestem de uma forma tão linda como nenhum ser humano, e ele cita o rei Salomão. Então, Jesus aqui ele não está
nos ensinando a nos conformar com a miséria, com a fome, com a escassez. Mas ele está nos ensinando a não nos tornarmos pessoas ansiosas. Eu tive uma experiência, um amigo meu, a gente perdeu o emprego, nós dois perdemos o emprego. E eu fui na casa dele fazer não sei o quê. E quando eu cheguei lá, a igreja naquela época tinha umas cestas básicas. E a esposa dele, ele tinha acabado de ser mandado embora, ele nem tinha recebido ainda. E a esposa dele falou que queria uma cesta básica, porque ela estava passando necessidade. E aí ela abriu a despensa e a despensa dela estava cheia. Ou seja, ela estava com medo, ou seja, ela estava tendo uma... Ela estava ocupando a sua mente, né? Porque se preocupar é você antecipar o sofrimento, é você se ocupar com uma coisa que você não sabe se vai acontecer ou nem aconteceu ainda. Então você... E isso, se você for lá no dicionário e ver o que é essa ansiedade, é um sofrimento antecipado, né? É um sofrimento antecipado que nos afeta psicologicamente, moralmente, né? Então, às vezes há uma ocupação desnecessária, uma tensão, um medo de coisas que ainda não aconteceram. Então é isso que Jesus quer dizer, né? Eu tenho 58 anos, eu trabalho desde os 13 anos e graças a Deus sempre teve um prato de comida na minha mesa. Quando na minha infância eu passei muita necessidade, mas muita mesmo. Várias vezes eu ia dormir e eu não queria acordar no outro dia porque eu não sabia o que eu ia comer. Eu tinha medo de sentir fome. Porque várias vezes a gente acordou pela manhã e às vezes tinha um punhado de farinha com açúcar, ou às vezes farinha pura, e a gente tinha que se virar com farinha e água e sal. Então, assim, eu às vezes perdi o sono, criança de 8, 9 anos, sei lá, porque eu tinha medo de passar fome. A fome é terrível, mas eu não morri de fome, eu estou aqui. Eu sei que há muitas pessoas nesse momento que estão passando fome, mas eu e você talvez não estamos, você talvez não esteja, talvez você perdeu o seu emprego. E a preocupação com o seu emprego não pode te afetar psicologicamente. É lógico que é muito fácil para mim falar isso para você, mas o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar a lidar com as situações sem perder a fé, sem perder a esperança e com o desespero desnecessário. Talvez você ainda tenha condições de sobreviver 4, 5 meses e já está com medo para o que vai acontecer daqui a 5 meses. Mas em 5 meses você tem muito tempo. Nós não estamos vivendo, nós estamos vivendo uma pandemia, mas nós não estamos vivendo um momento de guerra. As coisas vão ficar difíceis, nós vamos ter que cortar algumas coisas, né? Você talvez não vai poder comprar roupa nem sapato novo, vai ter que usar sapato velho, roupa velha, mas você vai sobreviver. Agora, eu não posso deixar que o meu espírito se perturbe com isso. Jesus diz que a minha preocupação maior deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus não é comida nem bebida, diz a palavra de Deus. Então é óbvio que a nossa preocupação, ela existe, sim, mas nós não podemos nos preocupar ao ponto de nos tornarmos pessoas egoístas, de perder a nossa generosidade e às vezes não ajudar alguém pensando que vai me faltar amanhã. Quantas vezes nós não jogamos um prato de comida fora que daria para alimentar uma pessoa? Mas eu não posso me tornar uma pessoa egoísta, uma pessoa ansiosa. A fé é isso, eu confiar que Deus é provedor. Porque eu tenho saúde, eu tenho forças. Então, esse amanhã não é o amanhã. Esse amanhã é o amanhã.
Eu devo me prevenir? Sim, mas não a ponto de perder a minha generosidade, de me tornar uma pessoa egoísta e gananciosa. E se você tem de sobra, compartilhe. As pessoas agora estão passando por necessidade. Tem gente que não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Uma pessoa da sua família. Agora é hora das famílias se ajudarem, né? Então, queridos, que nós possamos deixar toda a ansiedade. Porque a ansiedade nos impede de servir a Deus. A ansiedade nos impede de pensar, de raciocinar, de buscar meios, de buscar caminhos. A ansiedade, ela nos torna pessoas depressivas, nós começamos a ser pessoas introspectivas, nós começamos a agredir os outros, nós perdemos a noção. É isso que Jesus quer nos ensinar. É difícil? É. Quantas vezes você já passou necessidade? Eu passei necessidade. Mas nós conseguimos passar, né? Então é importante isso. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus, não a minha. A justiça de Deus. E a justiça de Deus é para todos, não é só para mim. Tá bom? Então vamos meditar nisso. Eu sei que é difícil o tempo que nós estamos vivendo, que as preocupações, os problemas da vida, eles tendem a nos levar à ansiedade, mas oração, palavra de Deus, calma, tranquilidade, tá? Porque o Senhor é comigo, o Senhor é com você, tá? E Ele é Deus provedor. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.